Nancy se aproximou um pouco mais. Não sabe com o que está lidando, senhora Laura. Afaste-se enquanto é tempo. Está avisada, fique longe. Laura falou de forma pausada e firme. Deu as costas, mas Nancy ainda tinha algo a dizer. Deve saber que ainda tem coisas minhas naquela casa. Laura interrompeu os passos e virou-se novamente. Pois teve tempo suficiente para buscá-las. Já não se encontram mais lá. O que fez? Não tenho direito. Mandei deixar suas coisas na loja de sua amiga Edith. Um silêncio desconcertante se entrepôs entre as duas. Laura retomou a palavra. Nossa conversa termina aqui. Laura seguiu o seu caminho sem olhar para trás. Foi avisada. Foi avisada. Nancy gritava descontroladamente. Laura apressou ainda mais os passos. Inesperadamente, sentiu alguém segurar seu braço. Virou-se instintivamente. Era um senhor calvo de profundos olhos azuis. Sente-se bem, senhora. As mãos de Laura ainda estavam trêmulas e sua voz, embargada. Sim, estou bem. Quer que eu a acompanhe até sua casa? Não é necessário. Estou bem, obrigada. Laura continuou a caminhar apressadamente, sob o olhar preocupado do senhor desconhecido. Pobre moça. Assim que Laura regressou à casa e certificou-se de que suas ordens haviam sido cumpridas, banhou-se demoradamente para que talvez pudesse se recompor da maneira que precisava. Sua cabeça ainda dava voltas. Como Nancy foi capaz de tamanha audácia? Deveria contar a Jonathan do ocorrido ou seria este o plano de sua rival, impor novamente sua presença na vida de seu marido? Conversaria com Lucy sobre tudo o que lhe preocupava. Seguramente não estava em condições de tomar decisões. De alguma forma, Laura sabia que Nancy seria um problema. Desde que soube de sua existência, percebeu pouco a pouco se formar um nó em seu peito que nem mesmo a concretização de seu casamento conseguiu desfazer. Talvez fosse sua intuição querendo adverti-la de algo. Cada vez que se lembrava do olhar de Nancy, uma sensação ruim lhe visitava. Fechou os olhos e recostou a cabeça na banheira. Jonathan a amava. Era tudo o que precisava para seguir em frente. Finalmente o domingo havia chegado. Laura decidiu seguir sua intuição. Não comentou com seu marido sobre o encontro com Nancy, tampouco mencionou sua descoberta no sótão. Uina foi conivente com seu segredo. Apesar do pouco tempo, sentia um carinho especial por Laura, além do receio que tinha de que Nancy pudesse voltar a exercer qualquer influência sobre Jonathan e consequentemente sobre a casa. Laura não imaginava Jonathan voltando para os braços de Nancy. Tal pensamento a dilacerava antes mesmo que tomasse formas mais consistentes. Jonathan tampouco imaginava o turbilhão de emoções pelas quais a esposa estava passando. Estava feliz em seu casamento e isso era tudo o que conseguia pensar no momento. Laura e Jonathan foram recebidos por Elizabeth e Andrew, com alegria. Lucy se juntou à família um pouco depois. Para Laura, o reencontro com a Lucy a encheu de esperança. Por fim, poderia compartilhar seus sentimentos e ter uma visão mais clara da situação em que se encontrava. Durante o almoço, Andrew e Jonathan conversaram de negócios. Lucy notou o semblante preocupado da prima e esperou inquieta até que pudessem estar a sós. Quando por fim, Andrew convidou Jonathan para desfrutarem de seus charutos no escritório, Lucy aproveitou a oportunidade. Laura, creio que se esqueceu de levar alguns vestidos. Prontamente Laura entendeu a intenção da prima. Sim, senti falta deles. Pode ir comigo até meu antigo quarto, Lucy. Levarei o que porventura tenha deixado aqui. Claro. Nos acompanha, titia. Lucy sabia que precisava fazer o convite. De modo algum.
Pedi a Jessia que preparasse uma torta para Jonathan e devolvi-la para ter certeza de que esteja ao cargo dos acompanhamentos. Laura sabia que não haveria outra resposta. Claro, mamãe. Lucy e Laura subiram as escadas. Como Laura havia imaginado, a conversa com a Lucy fez com que um peso incalculável saísse de seu peito. Após todo o seu relato em detalhes, Laura deu um longo suspiro. Sentia-se inegavelmente melhor. Lucy ajeitou-se na cama, recostando-se um pouco mais. Não posso crer, Laura. Que criatura sem escrúpulos. Como se atrevem a procurá-la e ameaçá-la desta forma? Fez muito bem em não se intimidar. Jamais me intimidarei. E seus empregados, são de confiança? Creio que são. Winnie e Johnny têm se mostrado fiéis e solícitas. Principalmente Winnie. Isso é bom. Precisará de ajuda, Laura. E esta senhora Edith? Já a viu? Já teve notícias dela? Ainda não. Mandou deixar as coisas da tal Nancy em sua loja e ela nem mesmo questionou? Em realidade não sei se questionou, eu não quis saber detalhes. Apenas me certifiquei de que a entrega havia sido feita. Agiu certo, Laura. Eu não teria feito melhor. O que acha, Lucy? Jonathan deveria tomar ciência de tais fatos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lucy segurou as mãos da prima com segurança. Não acho prudente. Como disse, isso apenas traria Nancy de volta à sua vida. Veremos como as coisas evoluem. Não tema, Laura. Tenho o amor de Jonathan e isso é o que mais importa. E se ele ainda sentir algo por ela? Nem por um minuto permita que ela consiga colocar tal dúvida em seus pensamentos. Se Jonathan a amasse não a teria deixado. Tem razão. Tem total razão. Você e Jonathan serão felizes juntos e essa moça terá que se conformar. Quanto aos objetos, acha possível que tais coisas possam afetar nossas vidas. Parece-me que esta senhora Edith domina tais artimanhas. Laura, creio que há forças no mundo que desconhecemos. Talvez esta senhora tenha algum dom em manipular certas energias ocultas, mas acredito também em destino. Acho que as coisas acontecem porque assim está escrito. Casou-se com Jonathan, é seu destino. Nada nem ninguém pode mudar isso. Laura ouviu a prima com atenção. Tem razão. Como sabe destas coisas? Os europeus são mais receptivos para estes temas. Na França, sobretudo, há muitas correntes filosóficas que estudam tais assuntos à exaustão. Jamais imaginei considerar tais questões. Agora sabe. Não as desconsidere, Laura, porém, não as tema. Ouviu-me bem? Sim. Laura abraçou Lucy em um gesto de agradecimento. Quero que vá me visitar mais vezes. Eu irei, mas precisam ficar a sós neste começo. Será bom para ambos. Lucy estava certa. Laura sabia que o dia a dia a sós com o marido faria com que seu elo com Jonathan se fortalecesse ainda mais. Não tinha dúvidas dos sentimentos de Jonathan, apenas queria que se tornassem profundos a ponto de que nada nem ninguém se tornasse uma ameaça à felicidade que já começava a se desenhar. A visita ao seu antigo lar foi exatamente como Laura imaginou. Seus pais absolutamente preocupados em comprazer Jonathan e nenhuma pergunta sobre como Laura se sentia em sua nova vida. Não estava surpresa, apenas triste com mais uma constatação de que, além do marido, tinha apenas Lucy com quem contar e que em breve, sua única amiga e confidente estaria de volta a outro continente. Naquele domingo, voltando para casa, Jonathan pediu ação que os deixassem no Central Park.
As flores estavam exuberantes naquela época do ano e as copas das árvores verdes e robustas. Para Laura, um passeio que lhe acalentava a alma. Parece que leu meus pensamentos. Laura ainda mantinha os olhos fechados enquanto exalava o aroma fresco que os invadia. Acho que é uma técnica que começo a dominar. Leu seus pensamentos. Laura sorriu. Isso me alegra. Jonathan e Laura caminhavam calmamente. Os pássaros cantavam enquanto voavam de um lugar a outro, proporcionando um improvisado espetáculo de fim de tarde. O que achou de Winnie e Joanne? São perfeitas. Ambas têm me ajudado muito em minha adaptação à casa. Sinto que elas lhe têm grande apreço. Laura recebeu a revelação de Jonathan com certo alívio, já que entendia ser o apoio de ambas, crucial em sua provável batalha. Está feliz? Lembrou-se de quando Jonathan lhe fez a mesma pergunta no dia em que se casaram e quando Lúcia fez, quando ainda era solteira e que o provável noivado de Jonathan havia sido a causa de suas preocupações à época. Naquele momento já tinha respostas para as perguntas de outrora, porém, outras surgiram. Ainda assim, conseguia notar com clareza que de fato estava feliz, apesar de tudo e apesar do fato de que desta vez, Jonathan não poderia lhe ajudar. Sim, estou muito feliz, Jonathan. Sinto-me completa. Jonathan deteve seus passos e segurou as mãos de Laura com cuidado. Quero que saiba que sinto mesmo e farei qualquer coisa que esteja ao meu alcance para que se sinta sempre assim. Laura segurou as mãos do marido com mais força e se aproximou ainda mais. Fique ao meu lado e eu já estarei feliz. As palavras de Laura ditas de modo tão doce, fizeram com que Jonathan experimentasse uma sensação plena de êxtase e completude. Nada mais lhe faltava, nada mais lhe importava. Amo você, Laura. Jamais senti algo tão forte por alguém. Sem que Laura pudesse controlar, seus olhos se encheram d'água. Um sorriso espontâneo surgiu em seu rosto enquanto Jonathan se aproximava devagar, fazendo com que Laura se entregasse em definitivo. Eu também te amo, Jonathan. Laura sussurrou, com os lábios de Jonathan colados aos seus. Aquela revelação havia mudado seu estado de ânimo por completo. Era como se Jonathan tornasse válido tudo o que Lúcia havia dito. De fato, não tinha mais dúvidas. Se Jonathan amou Nancy alguma vez, estava acabado. O amor de seu marido era só seu e nada nem ninguém mudaria isso, ainda que tentasse. Capítulo 6. Desde a tarde no Central Park, a relação de Jonathan e Laura havia tomado novo rumo. Haviam logrado uma relação mais consistente, mais íntima. Jonathan diminuiu sua carga de trabalho no escritório para que chegasse a casa mais cedo e assim, pudesse desfrutar de mais tempo com sua esposa. Conversavam sobre quase tudo, desde os tempos de infância até seus projetos mais íntimos. A viagem de lua de mel ainda estava longe de se concretizar, com o volume dos negócios aumentando cada vez mais. A ausência de Jonathan dos Estados Unidos era algo que tinha diminutas chances de acontecer, ao menos ainda na primavera. Para Laura, nem mesmo o adiamento da viagem a fez perder a leveza que lhe preenchia naqueles dias. Lúcia garantiu que não pensava em voltar para Paris tão cedo, o que a tranquilizou de modo absoluto. Em uma noite de sexta-feira, Laura e Jonathan receberam James e Margaret Ward para um jantar. Laura ainda se sentia pouco à vontade na presença dos sogros, mas Maggie, como gostava de ser chamada, era espirituosa o bastante para deixá-la confortável na medida do possível. E então, Laura, adaptando-se bem à nova vida. Sim, Maggie. Temos bons empregados que me ajudam o suficiente para que logre tal objetivo. Isso é ótimo. E já pensam em aumentar a família? James tomou a palavra. De que fala, Maggie? Acabaram de se casar.
Além do mais, Jonathan anda deveras envolvido em seus negócios. Creio que não seria o pai presente que uma criança exige. Jonathan notou o semblante desapontado da esposa. Creio que se trata de uma decisão que em nada tem a ver com os negócios, pai. Laura e eu saberemos quando levar o assunto em consideração. James entendia pela primeira vez o lugar que Laura ocupava. Jonathan não era mais somente seu filho e seu sucessor nos negócios. Tinha agora sua própria família e estava decidido a tomar suas próprias decisões. Como queiram. Estou certo de que farão a escolha adequada. Laura olhou para Jonathan e sorriu, agradecendo-lhe sem palavras. A vigilância de Laura em relação à presença de Nancy ou Edith pelas redondezas se diminuía com o passar dos dias. Estava mais confiante e determinada. Até que em uma noite corrente de segunda-feira, Jonathan lhe fez o comunicado que voltou a desequilibrar suas emoções, ainda que de forma menos intensa e abrangente, a princípio. Após o jantar, Jonathan e Laura tomavam uma taça de licor na sala de estar, quando o anúncio foi feito. Meu amor, dentro de alguns dias, terei que ausentar-me por 2 semanas. Laura ainda continha o líquido adocicado na boca. O engoliu com dificuldade aparente. 2 semanas? Sim. Estamos abrindo uma nova filial em Los Angeles. O mercado começa a se reerguer e precisamos abraçar essa oportunidade com unhas e dentes. Não tem ninguém à altura que possa substituí-lo. Jonathan colocou sua pequena taça sobre a mesinha e virou-se para Laura, segurando-lhe as mãos. Lamento ausentar-me desta maneira e por tantos dias, mas temo que a ida de alguém menos qualificado possa vir a comprometer o andamento das coisas consideravelmente. Laura baixou os olhos. Jonathan acarinhou seu rosto, trazendo seu olhar novamente em sua direção. O que lhe incomoda? Teme por algo? Nada em especial. É que estou certa de que sentirei sua falta. Jonathan beijou a fronte da esposa com carinho, demorando seus lábios um pouco mais. Não imagina o quanto lamento. Charles irá comigo, reforçarei tudo o que venho lhe ensinando e seguramente estará pronto para tomar meu lugar em futuros compromissos. Jonathan buscou o olhar da esposa mais uma vez. Quer trazer sua prima para lhe fazer companhia por estes dias? Isso me faria muito bem, obrigada, meu amor. Prometo que farei de tudo para antecipar minha volta. Não quero que comprometa seu trabalho. Ficarei bem. Amo você, Laura. Jonathan beijou-lhe as mãos. Lembre-se sempre. Jamais esquecerei. Naquela noite fizeram amor como jamais haviam feito antes. Seus corpos eram um só e suas almas estavam unidas por um sentimento em comum, que os preenchia e os sustentava. Lucy aceitou prontamente o pedido da prima e como anunciado, Jonathan partiu para a Califórnia em uma manhã chuvosa de primavera, deixando as primas na mansão dos Wards. Laura sentiu-se profundamente abalada com o distanciamento de Jonathan, embora evitasse demonstrar seu descontentamento. Com o passar dos dias, seu coração voltava a experimentar algo de refrigério com o frescor da companhia de Lucy, mas era algo pontual que não mudava a situação em sua essência. À tarde, constantemente as primas passeavam no Central Park e comumente Laura ajudava São a cuidar do jardim, tornando-o ainda mais florido. A semana terminou sem que Laura deixasse de contar os dias para o retorno de Jonathan. Na manhã de sexta-feira, Laura e Lucy tomaram café da manhã mais cedo. Pretendiam comprar algumas mudas de rosas para São. Uina se ofereceu ir pois conhecia as melhores lojas para este fim. Foi até a cozinha para comunicar a Joane sobre sua ausência e encontrou a cozinheira chorando enquanto descascava algumas cenouras. O que está havendo, Joane? A moça se surpreendeu com a chegada repentina de Uina e enxugou os olhos com rapidez. Já terminaram o café de manhã?
Ainda não. Lhe fiz uma pergunta. Está tudo bem? Sim, Uina. Problemas pessoais sem importância. Pois, vim apenas avisar que após o desjejum, Senhora Laura sairá com a senhorita Lucy e irei acompanhá-las. Está bem. Precisa de algo, Joane? Não, só me trouxe tudo o que irei precisar para o almoço. Não me refiro a isso. Está tudo bem, Uina. Obrigada. Uina deixou a cozinha algo incomodada sabendo que Joane não estava sendo sincera em relação a seus sentimentos, mas não tinha tempo para se debruçar sobre o assunto como gostaria. Após o café, Laura, Lucy e Uina se preparavam para sair. Quando as três se aproximaram do portão, Uina tomou a frente para abri-lo, quando parou abruptamente. Pare, senhora. Não se aproxime. Laura e Lucy colocaram-se ao lado de Uina, que olhava fixamente para o chão. Rente ao portão principal, havia uma espécie de boneco de pano com cabelos de palha e traços pintados de vermelho e 3 agulhas cravadas na região da cabeça. O que é isso? Lucy abaixou-se para olhar melhor. Laura observava atônita. Não toque nisso, senhorita Lucy. Creio que sei quem o colocou aqui. E para quem foi? Uina impediu a aproximação das primas. Lucy levantou-se e se colocou ao lado de Laura novamente. Não vá se impressionar com isto. Esta mulher a quer atormentar. É apenas um boneco sujo, nada mais. Parece com aquelas coisas que estavam no sótão. O que faremos com ele? Laura observava com atenção os contornos do presente que havia recebido. Eu volto já. Uina entrou novamente. Lucy olhou no trono. Que mulher sem caráter. Acha que pode lhe amedrontar com tais artimanhas? Ela não vai parar, Lucy. Deve estar ciente da ausência de Jonathan. Uina voltou com alguns trapos de tecidos. Vou jogar isto no lixo agora mesmo. No lixo, não. O que quer dizer, senhora? Sim, Laura, o que pretende fazer? Embrulhe bem e vamos até a loja da senhora Edith. De certo ela tem participação nisto. Está segura, senhora Laura. Ela não pode me intimidar, Uina. Se quiserem podem ficar. Preciso apenas de instruções de como chegar lá. Por Deus, Laura, acha mesmo que eu a deixaria ir sozinha? Uina, nos explique com calma onde é a loja desta tal Edith. Não, senhora Laura. Não vão sozinhas. Iremos nós três. Não se sinta obrigada a fazer isto, Uina. Não me sinto obrigada. Faço o que penso ser o correto. Obrigada. Agora dê-me isso. Laura estendeu as mãos para que Uina lhe desse o objeto. Desculpe-me, senhora, mas faço questão de levar. Por mais que não creia nestas coisas, acho prudente que não o toque. Laura consentiu. As três seguiram juntas em direção à loja de Edith que ficava em uma viela a 2 quadras dali. Laura caminhava a passos firmes. Sua indignação com a audácia de Nancy fez com que sua coragem aflorasse ainda mais. Como poderia alguém manter um firme propósito de perturbar sua paz? Seus pensamentos transbordavam em sua mente. Não prestava atenção em nada mais, caminhava mecanicamente, seguindo os passos de Uina e Lucy. Por fim, chegaram à pequena loja de flores. A fachada era escura e mal cuidada. Algumas flores e pedaços de troncos de árvores ocupavam parte da entrada. Uina deu um longo suspiro. É a loja. Parece-me que não há ninguém. Lucy esticou os olhos para dentro do estabelecimento. Eu entro, vocês me esperam aqui. Senhora Laura, não acho prudente. Uina tem razão. Entramos todas.
Este assunto é meu. Uina, dê-me isso. Laura esticou as mãos. Uina olhou para Lucy, que sem palavras, pediu que Uina fizesse o que Laura pedia. Ela não voltaria atrás em sua decisão de entrar só. Laura pegou o boneco nos braços, enrolados em panos maltrapilhos. Esperem aqui. Se for preciso, nos chame. Lucy falou em tom firme. Laura por fim entrou na loja escura. Algumas flores dispostas em vasos ocupavam prateleiras de madeira espalhadas sem critério. Uma jovem moça parava alguns cabos de rosas de forma sistemática. Estava completamente imersa em seu trabalho e não percebeu a presença de Laura à sua frente. Com licença. Pois não? A jovem interrompeu sua tarefa. Senhora Edith está? Tem hora marcada. Laura não pensou duas vezes em responder. Sim, eu tenho. Pode ir. Conhece o caminho? A moça apontou para um corredor próximo ao balcão. Creio que sim. Laura entrou em um pequeno corredor estreito, pouco iluminado, com uma porta no fim. Com passos firmes, seguiu em direção ao seu destino. Laura empurrou cuidadosamente a porta semi-aberta. Finalmente estava diante de Edith, uma senhora robusta de longos cabelos brancos, soltos sobre os ombros. Edith separava algumas pequenas caixas em sacos de tecido e quando se deparou com a figura visivelmente pouco amistosa de Laura, deixou as caixas de lado e recostou-se na velha cadeira de balanço onde estava sentada. Não esperava visitas agora. Não se trata de uma visita, senhora. Vim devolver sua encomenda. Laura jogou o boneco embrulhado aos pés de Edith. E continuou, creio que a senhora e sua amiga não me conhecem. Não tenho medo de suas mandigas e lhe advirto que fique longe da minha casa. A senhora e sua cúmplice. Edith sorriu entre dentes. Que bom que veio, menina. Queria mesmo agradecer as coisas que mandou devolver e agora, isto. Parece que não entendeu o recado. Sabe o que é isto? Edith retirou o boneco dos panos e o sustentou nas mãos. Não me interessa saber. Guarde seus feitiços para os pobres coitados que lhe depositam algum crédito. É um boneco voodoo. Esse em especial é você, menina. Nancy me pediu para fazer logo que se casou com o Sr. Ward. Não tenho interesse em tais bobagens. Não perca seu tempo. Pois deveria ter. Se tivesse algum interesse, saberia que não deveria ter tocado nele. Era tudo o que eu precisava para concluir o feitiço. Acha mesmo que vai me impressionar com isso? Acha mesmo que não vou? A senhora é louca. Sabe, não deveria se envolver com o Sr. Jonathan. Nancy lhe avisou e a senhora não lhe deu ouvidos. Sofrerá as consequências do seu erro. Devo entender isso como uma ameaça, por certo. Ouça-me bem, vou repetir pela última vez, não medirei esforços para fazer cumprir a lei se insistirem em se aproximar da minha casa mais uma vez. Deu recado para sua amiga. Laura deu as costas e se afastou o mais rápido que pôde. Lucy e Uina aguardavam dentro da loja. Laura tentou manter a calma, mas nitidamente estava transtornada. Pedi que me esperassem do lado de fora. Lucy percebeu o tom perturbado da prima. Estava demorando, ficamos preocupadas. Vamos embora. Laura manteve o silêncio por todo o trajeto. Nunca acreditou em feitiços e nunca havia ouvido falar em voodoo. Sabia que Nancy queria desestabilizá-la e usaria Edith para conseguir o que deseja. Precisava ser forte e racional para lidar com a situação, mas conseguia admitir para si mesmo pela primeira vez que precisava entender melhor com o que estava lidando. Real ou não, precisava conhecer as armas de seus inimigos para que então pudesse se defender da melhor maneira possível.
Capítulo 7. Joane havia preparado o almoço e aguardava o retorno de Laura na sala maior. Notou de imediato o semblante da senhora, que se sentou tão logo entrou na casa. Sirva o almoço, senhora. Uina se antecipou em responder. Joane, creio que agora a senhora Laura e a senhorita Lucy necessitam um copo de água. Eu mesma vou buscar. Sente-se, Uina. Joane trará água. Você necessita tanto quanto nós. Sim, senhora. Volto em 1 minuto. Joane se retirou, percebendo a gravidade do ocorrido no passeio da manhã. Sente-se, Uina. Descanse um pouco. Lucy iniciou a conversa. Laura, conseguiu falar com a tal Edith? Nancy estava lá? Falei com ela e não, Nancy não estava lá. O que ela lhe disse? Não vão crer. Joane entrou na sala com a bandeja. Serviu a água e se retirou. Escutando as escondidas atrás da porta da cozinha. Uina retomou a conversação. Ela admitiu que colocou aquilo para a senhora. Sim, Uina. O que ela disse, por Deus? Lucy levantou-se de seu lugar e sentou-se mais próxima da prima. Primeiro me agradeceu por ter lhe entregue os objetos de Nancy e depois disse que aquele boneco era eu. Podem crer nisso? O que isso quer dizer, Laura? Laura tomou um longo gole de água. Ela disse que aquele era um boneco de voodoo e que eu deveria tocá-lo para que o seu feitiço fosse concluído. Lucy e Uina se entreolharam em silêncio. Uina fez o sinal da cruz. Eu falei para a senhora não tocar naquilo. Parece que meu coração estava pedindo isso. Uina, não pode estar acreditando em tal loucura. Não sei mais o que pensar, senhora. Lucy se levantou e caminhou até a janela. Já li algo sobre isso. Voodoo. Disse-me que Jonathan pensa que Nancy voltou para o sul, então ela é de lá, certo? Laura não respondeu. Lucy voltou-se para Uina. Sabe alguma coisa disso, Uina? Ela é do sul? Sim, senhora. Ouvi diversas vezes suas conversas com o Sr. Jonathan. Ela veio de Nova Orleans. Claro, Nova Orleans é o berço do voodoo na América. Laura ouvia atônita enquanto Lucy tentava montar aquele quebra-cabeça. O pai de Nancy ainda trabalha para Jonathan? Não mais, senhorita. Lembro-me bem da época em que ele pediu demissão e voltou para Nova Orleans. Nancy ainda frequentava esta casa. Se me permitem opinar, penso que o Sr. Jonathan deve estar a par destes acontecimentos. Uina opinou de forma tímida, porém confiante. Laura, está nos ouvindo? Parece distante. Sente-se bem? Sim, Lucy, estou bem, com um pouco de dor de cabeça apenas. Começo a crer que Uina tem razão. Estas mulheres passaram dos limites. Jonathan deve saber o que ocorreu aqui esta manhã. Não percebem que é isso que ela quer? E você acha que ela não vai tentar uma aproximação com Jonathan, Laura? De qualquer modo ela vai se fazer presente novamente. Talvez já tenha feito, senhora Laura. E o Sr. Jonathan não lhe disse para não lhe aborrecer. Esta mulher não entrará em nossas vidas. Não por mim. E como pretende resolver isso, Laura? Você disse que já ouviu falar em voodoo, certo? Sim, já li sobre o assunto, muito superficialmente. Por quê? Porque quero saber sobre isso tanto quanto possa. Crê que saber sobre voodoo lhe ajudará de que maneira? Pretende fazer um feitiço contra Nancy e a senhora Edith. Você pode me ajudar com isso ou não? Sim, posso, embora não concorde com o caminho que está seguindo. Há 1 minuto questionava Uina sobre acreditar ou não no tal boneco e agora quer saber tudo sobre voodoo. É com isso que elas querem me atingir, não é?
pois é com isso que vou me defender. Continuo sem ver lógica nisso, Laura. Creio não ser um assunto para ser concluído de imediato. Vou pedir a Johnny que sirva o almoço. Tudo bem, senhora. Uina tentou amenizar o clima tenso. Lucy, se importa em almoçar só? Vou me deitar um pouco. Precisa comer, Laura. Estarei mais disposta quando acordar. Está bem. Vá descansar então. Laura deixou Lucy e Uina com muitas questões sem respostas. O que pretende fazer, senhorita? Ajudá-la, Uina. Ajudá-la. Lucy entendeu que Edith havia logrado seu objetivo. Laura deixou-se impactar. Talvez a prima estivesse certa. Se conhecesse mais sobre voodoo poderia sentir-se mais forte, embora em seu íntimo, soubesse dos riscos envolvidos em se aprofundar em tais questões, estando tão fragilizada como demonstrou naquele momento. Apesar de não concordar com os métodos de Laura, sabia que não podia ficar com os braços cruzados. Foi até a Biblioteca Pública de Nova York em busca de livros acerca do assunto, porém, como havia imaginado, não teve sucesso. Buscou em outras fontes de leitura tudo o que podia sobre voodoo, mas o que encontrou foram artigos tendenciosos que em nada esclareciam acerca do assunto. Laura, por sua vez, sofria de enxaquecas constantes. Seu apetite havia diminuído consideravelmente mais do que nunca. Contava os dias para o regresso de Jonathan. Em uma tarde, Laura dormia em seus aposentos e Lucy descansava na varanda quando o telefone tocou. Lucy correu para atender. Laura, sou eu, meu amor. Jonathan. Desculpe-me, Jonathan. Laura está em seu quarto descansando. Vou chamá-la. Descansando? Ela sente algo? Está tudo bem? Sim, está tudo bem, apenas uma enxaqueca. A chamada está instável, Lucy, pode ser interrompida a qualquer momento, inclusive tentei chamar ontem e não tive êxito. Apenas avise a Laura que precisarei ficar mais alguns dias. Fui acometido de uma febre sem causa aparente. Estou medicado e sinto-me bem, mas não o bastante para uma viagem tão longa. Diga que tentarei outra ligação e que não se preocupe. E diga também que a amo. Sim, Jonathan, eu direi. Desejo que se recupere completamente. Obrigado. A ligação foi interrompida. Lucy colocou o fone no gancho e pensou em voz alta, por Deus. Isso piora muito as coisas. Lucy subiu as escadas rapidamente. Abriu a porta do quarto com cuidado, mas Laura já estava de pé, penteando os cabelos. Que gosto me dá vê-la desperta, Laura. Imaginei que ainda estivesse dormindo. Acabei de acordar. E como se sente? Me sinto bem. Sam já está cuidando do jardim? Sim, está. Vou ajudá-lo mais tarde. Ocupar-me faz com que o tempo passe mais rápido. Ainda não posso crer que ainda faltam 2 dias para que Jonathan volte. Não havia maneira fácil de fazer o que tinha que ser feito. Laura, acabei de falar com Jonathan por telefone. Por que não me chamou? A ligação estava muito instável. Ele achou melhor transmitir o recado antes que fosse interrompida. Que recado? Ele precisará ficar mais alguns dias em Los Angeles. Parece que não se sentiu bem, teve algo de febre, mas já está recuperado, apenas não acha prudente viajar neste momento. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas. Rapidamente caminhou até a janela, tentando recobrar o ânimo. O que ocorre, Lucy? Jonathan acometeu-se de alguma enfermidade sem gravidade, é isso? Em alguns dias estará de volta. Não há razões para afligir-se. Foi ela, Lucy.
Foi aquela mulher que o deixou assim. Laura, acalme-se. Está se ouvindo? Não pode perder o controle da situação. Não percebo o que elas estão fazendo. Você é quem precisa perceber o que está fazendo consigo mesma. Não temos certeza de nada. Não pode deixar-se abater assim. Quantas vezes a enfermidade nos visitou somente este ano? Pequenas coisas sem importância, mas ainda assim, que nos impediram de seguir com nossa rotina. Pense. Sim, é uma coincidência que tenha ocorrido logo após aquele evento infeliz, mas ainda assim, não podemos afirmar a relação entre ambos os fatos. Você realmente sabe do que elas são capazes de fazer? Sabe como fazem? Sabe como impedi-las? Laura, já sei o que farei quanto a isso. Irei a Nova Orleans tão logo Jonathan retorne. Como vai para Nova Orleans que sozinha? Sempre viajei sozinha. Sabe disso. Não sei se seria seguro. Alugo um carro com motorista. É tudo o que preciso. Não estou certa de que se trata de uma boa ideia, Lucy. Não encontraremos nada sobre voodoo aqui, Laura. Penso até que esperar Jonathan voltar seja muita perda de tempo. Irei amanhã mesmo. O que vai dizer a mamãe? Direi que uma amiga está passando por problemas e necessita de minha ajuda. Para todos os efeitos, ficarei um tempo instalada na casa da tal amiga, aqui mesmo, em Nova York. Lhe darei todos os recursos para tal. De modo algum, posso cuidar disso. Faço questão. Isso não está em discussão, Lucy. Ouça-me bem, não tome nenhuma atitude até a minha volta. Está entendido? Ainda que haja provocações, não faça nada. Aguardarei seu retorno, não se preocupe. E alimente-se bem. Como pretende lutar por algo sem forças? Farei o possível. Lucy. Traga-me as respostas de que preciso. Pedirei ao Ina que consiga um carro e um motorista experiente para acompanhá-la. Não posso pedir ação. Seguramente falará com Jonathan. É possível que sim. É melhor não arriscarmos. Não poupe despesas. Fiquem muito bem hospedados. Promete-me? Sim, prometo. Quanto tempo acha que levará até Nova Orleans? Talvez 2 dias. Com as devidas paradas. Laura, já levei mais tempo que isso em uma viagem. Está certa de que pude fazer isto, Lucy? Já lhe disse, estou acostumada. Não há com que se preocupar. Não me parece que Nova Orleans seja como Paris ou qualquer outra cidade da Europa. Percebe-se que de fato não conhece a Europa, minha prima. Lucy sorriu, acarinhando os cabelos de Laura. Pensa que todo o glamour de que ouve falar de Paris é uma constante por todos os cantos. Pois se surpreenderia ao deparar-se com a fatídica realidade. As duas se abraçaram. Acalme-se, prima. Tudo terminará bem. No mesmo dia, Winnie e Laura tomaram as devidas providências para a ida de Lucy a Nova Orleans. Apesar da ausência de Jonathan ainda por mais tempo, Laura pôde experimentar algo de refrigério em seu coração, com a esperança de que Lucy trouxesse os meios de que precisava para lutar com igualdade uma guerra em território completamente desconhecido, até então. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. Lucy alugou um Mercury Sedan, que além de potente, era confortável bastante para uma viagem longa. Ina indicou seu primo Thomas para acompanhar Lucy. Ele havia trabalhado como motorista para os Johnsons antes deles se mudarem para a Europa. Laura lhe pagou uma boa quantia. Thomas ficou responsável pela escolha do melhor caminho, assim como o local ideal para passarem a noite e até retomarem a viagem rumo ao seu destino.
estavam levando provisões suficientes. No dia da viagem, o coração de Laura começou a ter dúvidas. Se sentia culpada por expor a prima aos perigos de uma viagem longa, embora Thomas fosse capaz de protegê-la, mas na manhã de sábado de primavera, não havia mais volta atrás. Lucy partiria para Nova Orleans com o objetivo de se abastecer de informações suficientes para saber com o que Laura estava lidando e o que poderia fazer para se defender. Laura, melhor que não me levem até a porta, não quero chamar a atenção. Não sabemos se há alguém nos observando. Está certa. Laura abraçou a prima com carinho. Será que estamos fazendo a coisa certa, Lucy? Acha que consegue resolver isto da maneira dos homens? Seu coração ficará em paz assim? Laura baixou a cabeça. Não. Pois então tem a sua resposta. Me mantenho informada. Ligarei sempre que possível, mas não quero que fique preocupada caso demore a receber notícias. Pode ser complicado conseguir completar a chamada. Fique tranquila, é tudo o que lhe peço porque se for para lhe angustiar, esta viagem não cumprirá o seu propósito. Ficarei tranquila. Eu prometo. Após despedir-se de Lucy, Wynne aproximou-se de Laura, segurando-lhe as mãos. Não se preocupe, senhora Laura, Thomas já foi a Nova Orleans diversas vezes. Conhece bem o caminho. Wynne e Joanne, cuidem de minha prima até a volta de Jonathan. Joanne tomou a palavra. Vá sossegada, senhorita Lucy. Cuidaremos de tudo. Lucy acabava de despedir-se quando Sam entrou na casa, acompanhado de Thomas. Senhora, o carro está pronto. Obrigada, Sam. Thomas, cuidem-se um do outro e voltem são e salvos. Não se preocupe, senhora Laura. Lhe dou minha palavra, sua prima estará segura. Lucy sorriu com o ar sério de Thomas, um rapaz jovem na aparência, mas com modos de um homem já amadurecido. O carro escolhido por Lucy de fato era confortável, cabia com folga 6 pessoas e bagagens. Thomas estava confiante no êxito de sua missão em proteger Lucy do que fosse necessário. Assim, Lucy e Thomas partiram confiantes para Louisiana. Laura sabia que precisava de coragem para enfrentar os dias que seguiriam. Ainda sentia dores de cabeça que lhe roubavam o ânimo e a preocupação com Jonathan lhe pesava o peito, como se esperasse por uma notícia ruim a qualquer momento. Evitaria sair às ruas, não sabia como reagiria diante de um novo confronto com Nelson e Edith. Ao mesmo tempo, sabia que fugir não resolveria a sua condição. Essa mescla de sentimentos contraditórios lhe tirava a energia pouco a pouco, fazendo com que pequenos prazeres como admirar o jardim ou ler um bom livro, já não lhe despertassem qualquer interesse. No dia seguinte após a partida de Lucy, Laura pediu a Wynne que a acompanhasse em um passeio ao Central Park. De fato, precisava sentir o ar fresco das flores em abundância, mas acima de tudo, queria impor a si mesma uma prova de fogo. Teria que sair às ruas sem medo. Esse seria o seu desafio. Cruzar os portões de casa nunca havia sido tão difícil. Afinal, do que tinha medo? Por que o encontro com Edith a impactou tanto? Casou-se com Jonathan e isso nenhum feitiço conseguiu impedir. Precisava acreditar que algo além da compreensão, inclusive de Edith, existia e estava do seu lado. Wynne falava sobre assuntos triviais, mas Laura apenas conseguia prestar atenção nas calçadas por onde passavam. Seu coração estava espremido em seu peito. Sentia como se seu corpo pesasse 1 tonelada, mas andar pelos verdes caminhos do Central Park lhe devolveu algo de paz e conforto. Conseguiu esquecer seus problemas por alguns minutos e quando eles voltavam à mente, já não tinham tanta força. Era como se ali estivesse a salvo. Estar cercado pela natureza, sobretudo por árvores,
faz com que a atmosfera ao redor fique menos densa, consequência do acúmulo de emanações inferiores que pairam sobre locais onde há grande concentração de pessoas. É como se a energia vital das folhas filtrasse o éter presente nesses lugares. Não é por acaso que as pessoas mais sensíveis se sentem mais equilibradas em locais como este. Há quanto tempo trabalha para Jonathan, Uina? Desde que o senhor se instalou em Nova York. Fui indicada pelos meus últimos patrões. Joane também está desde o início. Não, senhora. Antes de Joane, quem cuidava da cozinha era a senhora Cruz. O que aconteceu com ela? Adoeceu e ficou alguns dias afastada, porém, quando voltou já não era mais a mesma. Joane estava procurando por trabalho nas redondezas e um dia bateu em nossa porta. O senhor Jonathan checou as referências e então resolveu contratá-la. Como eram os dias de Jonathan com Nancy? Você sabe, frequentando a casa. O senhor Jonathan estava sempre trabalhando e era muito distante, sobretudo nos últimos meses em que estavam juntos. Isso a fazia muito mal. Era bem nítido. Enquanto ouvia, Laura imaginava a cena narrada. Nancy frequentava sua casa, caminhava em seu jardim. Uina notou o olhar distante de Laura. Senhora, ouça o que vou lhe dizer e não direi somente para confortá-la de algum modo. Conheço bem o senhor Jonathan e posso lhe garantir que ele lhe tem sentimentos verdadeiros. Já não posso dizer sobre o que ele sentia por Nancy. Acalme seu coração. Entendo sua vontade em saber sobre essas coisas de outro mundo, mas creio que deveria entender que sua proteção maior é seu coração bom e o fato de ter o coração do senhor Jonathan em suas mãos. Uina, se sua intenção não foi confortar-me, falhou em sua missão. Suas palavras confortaram-me deveras. São sinceras, senhora. Sei que são. Deu-me fome, até. Uina sorriu satisfeita. Isso sim é uma boa notícia. Voltemos a casa, então. Obrigada, Uina. Laura lhe sustentou as mãos. Uina retribuiu. O passeio e a conversa amigável renovaram os ânimos de Laura, que voltou pelos mesmos caminhos, porém de maneira bem diferente. Esqueceu-se de espreitar as esquinas e quando se deu conta já estava próximo ao portão de casa. Uina e Laura entraram na mansão conversando e se surpreenderam com a presença de Joane na sala de estar. Joane, nos assustou. Estávamos tão distraídas que não notamos sua presença. Sem problemas, senhora. O almoço está pronto. Obrigada, vou banhar-me antes. Senhora, se me permitiu o atrevimento, tomei a liberdade de lhe preparar um banho que vai ajudá-la a recuperar suas forças. Onde aprendeu a fazer isso? Sim, Joane, não sabia que conhecia tais coisas. De fato não conheço. Minha tia passou esta receita para minha mãe uma vez quando a pobre estava doente e ela recuperou suas forças como um milagre. E o que contém este banho? Não é nada demais, senhora. Apenas algumas folhas e pétalas de rosas que colhi do jardim. E onde está? Vou trazê-lo, com licença. Laura e Uina entreolharam-se. Senhora, não precisa fazer isto se não quiser. Tudo bem, Uina. Que mal folhas e flores podem fazer? Joane voltou à sala com uma pequena tina nas mãos. Aqui está. O aroma peculiar tomou conta de todo o cômodo. Consegue subir com isto? Sim, senhora. Joane sorriu com contentamento. Laura e Joane subiram as escadas observadas por Uina. Ao chegarem no quarto de banho, Joane despejou a água da tina na banheira, que já continha água quente. Senhora, verá o quanto ficará mais calma com este banho. Então tem propriedades calmantes também? Sim, em realidade quando acalmamos nossas mentes a vitalidade se manifesta da maneira correta.
Isso faz algum sentido. Vou deixá-la se banhar, senhora. Lhe aguardo para servir o almoço. Obrigada, Joane. Laura despiu-se e entrou na banheira devagar. Acomodou-se e recostou a cabeça para desfrutar o momento da melhor maneira possível. Fechou os olhos e imediatamente Jonathan surgiu em seus pensamentos. Estaria mais forte. Estaria a caminho. Desejava com todas as suas forças ter seu marido ao seu lado. E se tais viagens se tornassem frequentes? Tentou mudar o rumo de suas divagações, esvaziando sua mente por completo. Laura relaxou a tal ponto que não percebeu o passar do tempo. Uina precisou bater a porta para chamá-la. Senhora, está tudo bem? Senhora Laura. Sim, Uina. Estou bem. Já faz mais de uma hora que está aí. Necessita algo? Não me dei conta. Já vou descer. Laura saiu da banheira e olhou-se no espelho. Por Deus, creio que adormeci. Depois de um tempo, Laura já estava pronta, na sala de jantar. Uina e Joane já estavam a postos. Desculpem-me. Não tive a intenção de deixá-las esperando tanto tempo. Sente-se bem? Sim, Uina. Ainda um pouco sonolenta. Joane, de fato o banho tem efeitos calmantes. Sinto-me caminhando nas nuvens. Eu lhe disse, senhora. Me alegra que tenha lhe ajudado. Laura voltou a sentir seu estômago embrulhado e não desfrutou do almoço como imaginou que faria, mas sentia-se bem mais leve do que quando deixou a casa. Estava profundamente submersa em uma atmosfera de neutralidade que lhe impressionava. Talvez estivesse condicionada a crer que o banho a tenha dado algo de novo em seu estado de ânimo ou talvez as folhas contidas nele fossem de fato milagrosas. Laura passou o resto do dia lendo no sofá, ao lado do telefone se por acaso Jonathan ou Lucy ligassem. Ainda se sentia fraca e sonolenta, então resolveu se deitar mais cedo. Dispensou o chá costumeiro. Sabia que estava pronta para dormir sem qualquer dificuldade. Desta vez, o sono veio tão logo fechou os olhos, mas a tranquilidade que havia experimentado durante todo o dia deu lugar a um sono inquieto. Laura começava a se ver em um túnel longo e escuro, com o teto baixo, onde precisava se curvar para caminhar. Sentia um odor fétido que a fazia sentir náuseas profundas. Em um determinado momento, avistou uma porta fechada. Sentiu-se estranhamente motivada a abri-la. Podia ouvir gemidos vindos de todas as partes. Apesar do ambiente hostil, não se intimidou em abrir a porta. Ergueu suas mãos para tocar a fechadura e então a porta moveu-se sem que houvesse tocado. Não conseguia enxergar o que tinha em seu interior. Quando deu o primeiro passo, mãos horrendas, purulentas, a seguraram de tal modo que se tornou impossível mover-se. Nesse momento quis afastar-se, mas já não era possível. Laura tentou gritar, mas seus lábios estavam colados. Como tal coisa foi acontecer? Olhou ao redor e se deu conta de que era uma prisioneira, ainda que não fosse possível ver suas correntes. Tentou gritar mais uma vez, mas seus lábios não se moviam. Conseguiu tocá-los e sentiu como se sua boca estivesse costurada de um lado ao outro. Em um profundo estado de pavor, colocou as mãos sobre o rosto e percebeu que seus olhos também estavam costurados. Aquela sensação de terror durou tempo suficiente para fazê-la perder as forças e sucumbir. Precisava sair dali, mas não tinha mais forças para tentar. Já entregue e sem conseguir se mover, buscou no mais íntimo do seu ser forças para tentar gritar novamente. Foi quando despertou em sua cama encharcada de suor. Laura levantou-se rapidamente e caminhou pelo quarto, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar. Ainda aguardava a sensação daquele pesadelo aterrador.
tocou seus lábios e seus olhos e ainda não podia crer como aquela sensação vivida em seu pesadelo fosse tão real a ponto de senti-los como se ainda estivessem costurados. Pegou o copo que estava na mesinha próxima. Ainda sentia náuseas e sua garganta doía. Ainda assim, arriscou tomar um gole de água. Deitou-se no sofá próximo à janela. Estava exausta, como se estivesse noites sem dormir. Jonathan. Onde você está? Não posso perder o controle da situação. Não posso. Laura sentiu uma lágrima descer pelo seu rosto. Precisava de Jonathan mais que tudo naquele momento. Só lhe restava rezar e pedir que Deus lhe desse forças e a protegesse. Juntou as mãos e entrelaçou os dedos. Fechou os olhos e começou a sua prece. Não falou em voz alta. As palavras saíam do seu coração com tamanha força que não precisavam ser ditas. Meu Deus, ouça minhas súplicas. Não sei com o que estou lidando, nem mesmo com quem, mas sei que nada nem ninguém é mais forte que vós. Interceda por mim. Não me abandone. Afaste de mim toda a maldade e todo o ódio. Fique comigo, meu Deus, segure a minha mão, ajuda-me, ajuda-me. Laura começou a chorar copiosamente. Manteve os olhos fechados e adormeceu, com as mãos entrelaçadas como se quisesse levar sua súplica para onde quer que fosse. Capítulo 9. Na manhã seguinte, Thomas e Lucy chegavam em Nova Orleans. Haviam compartilhado juntos muitas refeições em todos os momentos, conversavam superficialmente, mas o bastante para Lucy perceber a seriedade com que Thomas estava realizando seu trabalho, o que lhe dava profunda confiança. O sol começava a ficar mais forte e Thomas se antecipou em buscar a pensão que ficariam hospedados até que Lucy concluísse sua missão. Àquela altura, Lucy já viajava no banco do carona, ao lado de Thomas. Nova Orleans era uma das cidades em que a segregação racial estava presente da forma mais cruel. Muitos estabelecimentos tinham em sua entrada uma placa indicando um espaço exclusivo para as pessoas de cor. Crianças negras não podiam frequentar as mesmas escolas das crianças brancas. Lucy olhava as placas e ainda assim não acreditava. É real, Thomas. Veja quanta insanidade. Sim. Muito triste. Vivemos a mesma realidade em Nova York, senhorita. De forma tão civilizada que se você não sente na pele, nem se dá conta de que existe tal coisa. Você está certo. Vivemos em uma bolha hipócrita de normalidade. Aqui, a realidade abre nossos olhos à força. Apesar de tudo, olhe esta cidade além de seus avisos intimidadores. Se atentes aos detalhes. Essas cores, essa música ao fundo. Consegue ouvir? Sim. São os negros resistindo, senhorita Lucy. Essa é Nova Orleans. Que cidade encantadora, Thomas. Veja, estou arrepiada. Lucy esticou o braço para Thomas. Lucy conhecia muitas cidades na Europa, mas nenhuma se igualava a Nova Orleans. Era possível notar que o culto fazia parte da rotina de seus moradores. Amuletos pendurados nas portas das casas era algo fácil de se ver. Não deve tolerar mais minha companhia, não é, Sr. Thomas? Sua prima lhe impôs um castigo lhe indicando para esta função. Não está sendo castigo algum. Gosto de viajar e compartilhar de sua companhia durante as refeições tem sido bastante agradável. Pois sim, acho que menti muito bem. Quantas vezes esteve aqui? 3 vezes. 2 vezes a trabalho e 1 vez com alguns amigos. É uma cidade única, diria até misteriosa. Disso não duvido. Precisamos nos acomodar e descansar um pouco. Onde sugere? Acho melhor ficarmos em uma pensão próxima ao rio Mississippi.
há vários locais que hospedam famílias e homens que estão na cidade a trabalho. São simples, mas bem cuidadas. Uma pensão para brancos, aposto. Estamos no sul, senhorita Lucy. Dancemos conforme a música. Lucy deu um longo suspiro. Sim. Dancemos então. Obterá o que busca aqui, senhorita Lucy. Estou certo. Deus lhe ouça, Thomas. Deus lhe ouça. A pensão escolhida por Thomas era de fato bem simples, porém bastante acolhedora. Um pequeno edifício de 3 andares e poucos quartos dispostos no segundo e terceiro andar. No primeiro andar ficavam o salão com a recepção, a cozinha e o salão para as refeições. Lucy não pôde deixar de notar a variedade de cores que decoravam o estabelecimento, que sim era exclusivo para brancos, exceto por seus donos e alguns de seus empregados. Os futuros hóspedes foram recebidos por um senhor simpático de sorriso largo. Sejam bem-vindos. Que entrem. Gostaríamos de 2 quartos. Thomas tomou a palavra. E por quanto tempo pretendem ficar? Thomas olhou para Lucy e se voltou para o dono da pensão. Não sabemos. Sr. Mason voltou seus olhos para Lucy. Eu entendo. Claro. Bem, deixe-me ver. Tenho 2 quartos, um ao lado do outro. O que me dizem? Para mim está perfeito. Lucy respondeu. Então ficamos com estes. Ótimo. Permitam-me que eu me apresente. Sou Mason e qualquer coisa que precisem, basta que me chamem, a mim ou a minha esposa Cecily que neste momento, está entre as panelas preparando o almoço. Mason deu uma risada amistosa. Muito prazer, Sr. Mason. Sou Thomas, e esta é a senhorita Lucy. Claro, claro. Encantado em conhecê-los. Vão para seus quartos. Devem estar cansados. Vieram de longe, afinal. Sim, como adivinhou? Iria mesmo lhe perguntar se há alguém que possa me ajudar com as bagagens. Temos sim. William. Um rapaz alto e magro apareceu. Sim, senhor. Ajude o Sr. Thomas a trazer as bagagens. E rápido. Eles estão muito cansados. Thomas e William deixaram a pensão. Lucy e Mason ficaram a sós. Muitas paradas, não é, senhorita Lucy? Por fim, está em um porto seguro. Sim, ansiava por isto. Primeira vez em Nova Orleans, suponho. Sim, é a primeira vez. Minha esposa pode ajudá-la com a cidade. Ela conhece lugares que muitas pessoas nem sequer imaginam que exista. Converse com ela quando tiver oportunidade. Lucy tentou decifrar o que o dono do lugar acabava de dizer. Talvez estivesse tão exausta que já não conseguia pensar com clareza. Obrigada, Sr. Mason. Tome a chave de seu quarto, senhorita. É o 206. Obrigada. A pensão de Mason era rústica e apresentava a limpeza impecável. Lucy entrou no quarto e apesar da decoração incomum, com seus objetos e cores, sentiu-se à vontade em sua nova morada. Notou os lençóis muito alvos e bem arrumados e pequenos vasos de plantas por todos os cantos do quarto. Em uma pequena estante, havia jarros brancos envolvidos por cordões de palha e algumas miçangas de variadas cores. Lucy abriu a janela e o frescor da noite invadiu o pequeno cômodo. Seus instintos já sabiam que estava em um lugar impregnado de encantos e segredos. Finalmente estava em Nova Orleans.